Vou louvar o Senhor com isso. Se a igreja souber, pode me ajudar em nome de Jesus, amém? Se você não tem mais nenhum ideal, já secou a esperança, já trocou o bem por mal. Se você não consegue ver o espaço no infinito, o amor não é bonito e está tudo destruído. Se a angústia tomou conta do seu ser, a paz afugentou-se, foi morar noutro lugar. Se sua esperança é um simples respirar, já perdeu o dom da vida, já perdeu o dom de amar. Cristo é a resposta pra você. Nele está a vida, a força pra viver. Cristo é a resposta pra você. Ele te ama tanto, nasceu mundo. Se sua vontade é por fim a sua vida, não encontra alegria, seu caminho é sem saída. Seus pensamentos conturbaram sua mente e você ficou descrente, já não tem mais ninguém. Se a sua vida se tornou uma rotina, já não tem finalidade, pensa ser o fim da linha. Faltaria alguém que está por perto de você. Ele tem as mãos marcadas, deu a vida por você. Cristo é a resposta pra você. Nele está a vida, a força pra viver. Cristo é a resposta pra você. Ele te ama tanto, nasceu mundo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Cristo é a resposta para você, amém? Cristo é a resposta para todos nós, né? Independente se você já aceitou Jesus ou não, Cristo é a resposta, né? Às vezes a gente bate em tantas portas, a gente insiste tanto, a gente teima tanto, a gente resiste tanto à palavra de Deus, mas não existe outro caminho, né? Jesus é o único caminho, né? O texto que foi lido, né? Eu vou começar pelo versículo 27, que diz assim, né? Isaías 40, 27. Por que dizes, ó Jacó, e por que falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Então aqui, irmãos, a gente vê, né, o povo de Jerusalém, aqui nesse capítulo especial, eles estavam começando a receber a promessa da saída do cativeiro, né? O povo de Israel foi assolado por conta da sua própria rebeldia, dos seus próprios pecados, e Deus permitiu que a Babilônia levasse cativo o povo de Israel. Jerusalém estava destruída. Mas aqui, a partir desse capítulo de Isaías, eles começam a ser restaurados
pelo Senhor, eles começam a ser restaurados pela palavra do Senhor. E aqui o próprio Deus fala para eles, né? Que eles estavam falando dessa forma, que Deus não estava vendo o que eles estavam passando, Deus não estava observando com atenção aquilo que eles estavam clamando, aquilo que eles estavam pedindo ao Senhor, como se fosse possível Deus não ouvir alguma coisa. Eu gosto sempre de dar o exemplo de uma mãe ocupada, né? Às vezes a mãe está lá, cheia de coisa para fazer, né? Trabalhando a 100 por hora, não é isso? E o filho grita lá do quarto: ô mãe! E a mãe não responde. Mas isso não quer dizer que ela não tenha ouvido, só não quer dizer que no momento ela não pode atender, mas ela já ouviu, né? E a criança insistentemente ela repete: ô mãe! E a mãe, quando ela chega lá, ela vê que não era uma coisa tão urgente assim, até se arrepende de ter ido, né? E com Deus não é tão diferente assim. Não é pelo fato dele não ter te respondido que ele não te ouviu. Ele sempre nos ouve. Ele sempre está atento à voz daquele que tem um coração quebrantado, um coração contrito. Ele nunca despreza um coração arrependido, como a irmã Marcela falou, né? Ele sempre está atento, né? E ele vê tudo que acontece. Ele sabe de tudo, ele sonda os nossos corações. Ele conhece cada nome, cada endereço. Ele sabe a necessidade de cada um que está aqui nessa noite, né? Então, quando o povo de Israel falou isso para Deus: o Senhor não está vendo o que a gente está passando, o Senhor não está nos ouvindo. Eles estavam, na verdade, ofendendo a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, né? A onipotência de Deus. E estavam se esquecendo da situação que levou eles a passar, o que levou eles a estar passando por aquele momento ali. Então, muitas vezes, nós, com os nossos próprios desejos, nossas próprias vontades, a nossa própria ansiedade, a gente vai se enroscando com coisas dessa vida. A gente vai se embaraçando com um monte de coisa. A gente vai fazendo o que quer, vai fazendo o que pensa que é certo. Às vezes tendo consciência de que não é certo. E quando a gente está fazendo o que quer, a gente nunca lembra de perguntar para Deus se Ele está vendo o que a gente está fazendo. Mas quando a gente vê que se enroscou e que não sabe mais o que fazer e que não tem para onde sair, aí a gente transfere a culpa para Deus e olha para Ele e diz: o Senhor não está me vendo, o Senhor não está me ouvindo. Enquanto que na verdade somos nós que não ouvimos a Deus quando Ele diz não. Somos nós que não ouvimos a Deus quando Ele diz: não ultrapasse este limite. Somos nós que não ouvimos a Deus quando Ele diz: se você continuar nesse caminho, a sua vida não dará certo. Então a gente tenta fazer o quê? Mudar as coisas, inverter a situação, como se Deus tivesse obrigação de nos livrar de tudo que a gente pega com as nossas próprias mãos para nós. Não é verdade? Mas a misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias. Então Ele tem prazer em perdoar, Ele tem prazer em te salvar, Ele tem prazer em te libertar e te dar uma vida nova, né? A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então elas são a causa de nós não sermos consumidos. A ira do Senhor não dura por muito tempo, né? Então, irmãos, logo na sequência vai dizer assim: Deus falando: você não sabe, não ouviu que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. A gente não consegue alcançar o entendimento de Deus. É algo além do nosso próprio raciocínio, né? Então Ele está dizendo assim para nós que Ele não se cansa em momento algum, Ele não se fatiga, ou seja, Ele não dorme, Ele não cochila. Em outro texto de Salmo vai falar isso, né? O Senhor não dorme e não cochila. Quer dizer assim, que Ele está vendo o tempo todo o que está acontecendo com todos nós. Ele está atento ao que se passa na vida de cada um de nós. Ele conhece a sua necessidade antes mesmo de você falar. Então, olhe bem, não pare de clamar ao Senhor, não pare de colocar diante dele a sua necessidade, a sua dificuldade. E lá no versículo 29, ele continua: dá força ao cansado e multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Não é aquele que tem pouco vigor. Talvez você esteja pensando assim: puxa vida,
vida, eu vou para a igreja hoje, mas eu estou tão cansado, eu não estou aguentando. Parece que eu peguei o meu corpo, joguei ele nas costas da minha alma e estou arrastando o meu corpo para a igreja porque eu não estou aguentando, né? Mas você ainda está bem, porque você ainda tem um pouquinho de vigor. Mas aqui está dizendo assim, olha, que ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor, aquele que está à beira da morte, aquele que já não tem mais condições de dar um passo por si mesmo. Ele fortalece essa pessoa. Imagine, irmãos, a mulher do fluxo de sangue, que estava lá adoecida há 12 anos com aquela enfermidade. Nós sabemos que quando a mulher passa por um período intenso de hemorragia, algo que não é natural, né? Ela perde as forças, ela fica fraca. Imagina uma pessoa passar 12 anos dessa forma. Então, com certeza, ela estava fraca, ela estava cansada, ela já não tinha mais forças para nada. Mas só que tem uma coisa, ela ouviu falar alguma coisa de Jesus. E quando ela soube que Jesus ia passar ali naquele lugar, de repente, dentro do coração dela, brotou uma esperança tão grande, aumentou a força dela de uma forma tão grandiosa, que ela foi capaz de transpor uma multidão, e a fé dela foi aumentada de tal forma, que ela sabia que se ela não conseguisse chegar até Cristo, mas se ela estendesse a mão só um pouquinho e tocasse pelo menos na orla do seu vestido, ela seria curada. Quem foi que impulsionou essa mulher a levantar daquela forma, naquela enfermidade, e romper aquela multidão daquela forma? Foi o próprio Cristo que impulsionou aquela mulher. Você acha que você mesmo veio aqui nessa noite porque alguém te convidou? Ou você acha que você veio aqui nessa noite porque você não sabe mais para onde ir? Não tinha nada melhor para fazer? Foi o próprio Cristo que te trouxe aqui neste lugar para dizer para você que Ele está vendo sim o que você está passando, para dizer que Ele está vendo sim que você não está mais aguentando, que você não está mais suportando, que você não sabe mais o que fazer, e para te dizer que é Ele quem renova as suas forças, é Ele quem te põe de pé, é Ele que cuida de você, é Ele que trata das suas feridas nessa noite, neste lugar. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. E quando Ele diz, dá força aos cansados e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, eu fico pensando que o cansaço, ele tem vários motivos, não é verdade? Então, por exemplo, eu estou cansada porque eu estou gestante, né? E cansa, a barriga pesa, é um cansaço bom, não é verdade? Existem aqueles que estão cansados porque trabalharam muito exaustivamente hoje, nesse dia, carregaram muito peso, né? O corpo físico está cansado, mas a alma está legal, o espírito está bom, a pessoa está alegre, está animada. Esse tipo de cansaço a gente cura com uma noite de sono bem dormida, né? Chega em casa, toma um banho, come aquela janta gostosa e dorme. No outro dia você está 100%. Mas existe um tipo de cansaço que você pode tomar um banho bem quentinho, você pode jantar, você pode dormir, você pode pegar uma férias de 30 dias, de 15 dias, que nada soluciona. É o cansaço da alma, é o cansaço do espírito, né? É quando o seu espírito está mal, você está cansado de tanto problema, de tanta luta, de tanta dificuldade, que você perde a força. Esse tipo de cansaço, ele tira a sua vontade de viver. Então, olhe bem, Jesus está aqui nessa noite. Esse tipo de cansaço, um psicólogo não resolve, um psiquiatra não resolve, um médico não resolve, um chá calmante não resolve, uma noite de sono não resolve, nada resolve. Você vai dormir e vai amanhecer cansado. Você vai ficar sem dormir às vezes, você vai ter insônia noites e noites seguidas, porque o que você está precisando não é de remédio. Você não está precisando, às vezes, você acha assim, não, mas se eu conseguir um emprego, eu vou ficar bem. E aí você consegue um emprego e percebe que você não está bem. Ah, mas se
se eu tiver um bom relacionamento com meus familiares, eu vou ficar bem. E aí as coisas se resolvem na sua família e você percebe que você ainda não está bem, né? Ah, mas se eu tiver um aumento de salário, eu vou ficar bem. E você ganha um aumento de salário e percebe que você não está bem, porque a sua alma está doente, a sua alma está ferida, a sua alma está cansada. Não adianta você buscar melhorar a sua vida física se o seu espírito não estiver conectado com Deus. Hoje foi lido aqui nessa noite: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara que está em mim e eu nele, eu limpo para que dê mais fruto. Não é verdade? E mais abaixo vai dizer assim, que sem mim nada podeis fazer. Sabe por quê? Que às vezes o homem ele insiste numa busca incessante pela felicidade, ele busca em várias coisas e ele não acha nada, porque o que ele está precisando é da presença de Deus na vida dele. É isso que vai renovar as suas forças, é Cristo que vai renovar a sua alma, o seu espírito, é Ele que vai mudar a sua situação, é Ele que vai mudar o seu sentimento. Porque, irmãos, a gente fala do homem, o homem ele não é feito só de carne e osso. O homem é corpo, alma e espírito. Ele é um ser tricotômico, ele tem essas três partes. É o corpo, a alma e o espírito. E para que você esteja bem, o seu espírito precisa estar ligado com Deus, para que tudo vá bem, senão nada vai bem. Você pode ter tudo que você não está bem, porque te falta alguma coisa, a conexão com Deus, né? Essa comunhão com Deus. E só Ele pode dar força ao cansado. Só Ele pode dar força àquele que não tem nenhum vigor. Aqui diz assim: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Então, olhe bem: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, olha, se você colocar um jovem para correr, né? Eu vou colocar aqui o irmão Tyson para correr e colocar o irmão, com todo respeito, o irmão Donar para correr. O irmão Timóteo se candidatou a correr com o Tyson. Amém? Ele se candidatou. Vamos marcar a corrida. Irmãos, quem vai ganhar essa corrida? O Timóteo? Olha o irmão Timóteo, tá vendo? O povo tá pondo fé no irmão. A probabilidade do Tyson ganhar essa corrida é muito maior do que do irmão Timóteo, né? Por conta da juventude, por conta do vigor, não é isso mesmo? Então, irmãos, aqui está dizendo isso, olha: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Então, o segredo da vida não está na sua idade, o segredo da vida não está na sua vitalidade, o segredo da vida não está em você fazer academia 7 vezes por semana, ter uma boa alimentação. O segredo da vida é você estar bem com Deus. Esse é o segredo da vida. Esse é o grande mistério. Você já reparou que às vezes tem um ator que é jovem, né? Tem uma vida muito boa, tem um bom salário, tem uma boa vida, uma boa casa, tem uma excelente alimentação, é tudo regradinho e morre de câncer. Não é verdade? E está cheio de doença, está cheio de problema. Até pouco tempo atrás teve um jovem que se jogou de um prédio, não é verdade? E é moço, é novo. Sabe por quê? Falta Deus na vida da pessoa. Por que a pessoa quer tirar a própria vida? Porque ela não enxerga mais sentido nela. Ela não vê sentido na vida. Tem gente que fala assim: eu nasci para morrer. Não, você não nasceu para morrer. Nós não fomos feitos para morrer. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para viver eternamente. O homem pecou e a morte entrou no mundo por causa do pecado. Por isso que nós não nos conformamos com a morte, né? Já viu como que é difícil, como que é sofrido ao perder um ente querido? Porque nós não fomos feitos para morrer. Nós não fomos feitos para isso. O pecado trouxe a morte, a doença e outras coisas mais para a terra, para o ser humano. Porém, irmãos, se você está em Cristo, você sabe que a sua vida, ela começa quando você passa
ali Jesus Cristo para te ajudar, para te fortalecer, para te sustentar. Aqui diz assim, olha, os jovens se cansarão, se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminham e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor têm uma promessa. Aqui a promessa não é para aquele que corre bastante, para aquele que tem muita abundância de coisas, não é para aquele que é rico, não é para aquele que é mais inteligente, não é para aquele que tem mais conhecimento, mas é para aquele que espera no Senhor, que sabe onde ele vai procurar sua solução, com quem está a resposta que ele está procurando. Mas olhe bem, espera no Senhor. O que é esperar no Senhor, irmãos? É perseverar na palavra do Senhor, é perseverar naquilo que Cristo fez para você e te chamou. Se eu tenho conhecimento da verdade, se eu sei que Jesus Cristo é o único caminho, se eu sei que sem Ele eu não chego até Deus, eu preciso permanecer no meu lugar, na casa do Senhor, independente do que esteja acontecendo à minha volta. Né? As pessoas têm tanta dificuldade de entender isso. As pessoas às vezes colocam um problema em tudo, às vezes não tem problema. Por quê? Se uma irmã não fala comigo, pode ser que o problema não seja meu, pode ser que o problema seja ela. E aí eu vou me ofender e vou sair da igreja porque a irmã não falou comigo. Então eu não estou esperando no Senhor. Porque aquilo que Jesus fez por mim na cruz é muito pequeno diante daquilo que aquela irmã fez para mim, às vezes fez sem perceber. Né? Esperar no Senhor é ser perseverante, é ficar no lugar que você está, é não arredar o pé da promessa, é não duvidar daquilo que Deus falou no seu coração, que Ele vai realizar na sua vida. É você permanecer naquilo que Deus falou para você. Não, Deus falou que Ele vai me dar vitória. Então hoje eu não consegui a minha vitória, mas eu vou continuar esperando no Senhor. Eu vou continuar acreditando que Ele vai me dar vitória. Eu gosto muito de João. As pessoas citam muito, né, o 8,32. Eu gosto do 8,31. Eu vou ler rapidinho para os irmãos. Que fala assim, João 8,31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. A palavra para quem crê em Jesus. Olhe bem, para os judeus que criam nele. Jesus falou para os judeus que criam nele, para aqueles que acreditavam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Eu não posso dizer que eu permaneço na palavra do Senhor se eu aceito Jesus hoje e amanhã acontece alguma coisa, eu já desisto de seguir a Cristo. Mesmo que eu caia, mesmo que eu tenha uma recaída, mesmo que eu faça alguma coisa errada. Poxa, eu aceitei Jesus ontem na igreja e hoje eu já estou pecando. O que eu faço? Permaneça. Permaneça. Tenha fé. Seja forte, seja valente. Lute contra o pecado. Diga não. E espere o tempo de Deus. E olhe bem. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se você permanecer, você for insistente em obedecer a palavra, em tentar entrar dentro da palavra e viver a palavra, é difícil? Talvez seja muito difícil, né? Talvez seja, mas insista, porque teve uma viúva, a Bíblia diz, Jesus, o próprio Cristo contando a história, que chegou uma viúva até um juiz, e ela tinha uma causa difícil para ser resolvida, mas a Bíblia diz que aquele juiz não temia Deus e não temia os homens. Se não temia Deus, que dirá os homens, né, irmãos? Uma pessoa que não teme a Deus, ela acha que ela pode fazer o que ela quiser, né? Mas só que aquela viúva, ela se colocou ali diante daquele homem e não arredou o pé dali, até que ela fosse ouvida, que a causa dela fosse julgada. Então aquele juiz atendeu aquela mulher, não porque ele se preocupava com o que ela estava passando, não porque ele se compadecia dela,
mas pela insistência dela, porque ele estava incomodando ela com a sua insistência. Por isso ele atendeu a voz daquela mulher. Então permaneça, espere no Senhor, tenha calma. Não pense que esse problema que você arrumou, ele vai ter que ser resolvido só porque você veio hoje na igreja. Não, permaneça, entenda Jesus, conheça Jesus, experimente Jesus, deixa Ele entrar na sua vida e transformar a sua vida. Esquece um pouquinho do seu problema, esquece um pouquinho daquilo que você precisa. Prove esse amor de Deus que está exposto a você nessa noite. E deixa que Ele vai cuidando do resto. Ele vai colocar tudo direitinho nos devidos lugares. Amém? Irmãos, aqui mesmo nós já lemos. Eu vou voltar lá em Isaías. Nós já lemos aqui no primeiro versículo que Deus, Ele vê tudo, né? Israel estava falando o quê? Meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus, né? Ele estava cobrando de Deus aquilo que era dele por direito, né? A Bíblia diz assim, novamente Jesus Cristo falando aos discípulos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a sua justiça. É um pedacinho que muita gente às vezes nem cita. As pessoas geralmente falam: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. É o que mais se ouve. Mas não é assim que está falando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quantas pessoas aqui nessa noite estão precisando de justiça? Quantas pessoas aqui hoje estão clamando por justiça? Deus, julga a minha causa. Senhor, eu sou inocente. O Senhor está vendo que eu estou sendo acusado injustamente. Mas e quando Ele responder para você? O que você vai fazer? Com toda essa palavra que você está recebendo, com todo esse amor de Deus que você está recebendo, com todas as orientações que Deus tem te dado aqui neste lugar, o que é que você vai fazer com isso? Será que você vai virar as costas para Deus quando você tiver com o seu problema resolvido? Será que você vai ser paciente até a hora que você resolver a sua causa e depois você vai esquecer deste lugar, dessa casa de oração, da presença de Deus? Será? Então, sinceramente, talvez seja melhor você continuar com o seu problema, porque aí você sempre vai lembrar de Deus, você sempre vai estar aos pés dele, você sempre vai estar aqui na presença do Senhor, clamando, chorando, suplicando. Mas Deus não é como eu, Ele não é. Talvez eu seja um pouco cruel, né? Nossa, irmã Silvana, como você é ruim. Deus não é assim, Ele é bom. Ele é bom. Então, por exemplo, Ele curou 10 leprosos. E Ele sabia que Ele tinha curado 10 leprosos. Mas nem todos voltaram para agradecer a Ele. E nem por isso os que não voltaram ficaram leprosos novamente. Não é verdade? Porque Deus é bom. Ele é bom. Então espere no Senhor. Permaneça no Senhor. Aqui fala: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso quer dizer o quê? Que você não vai ter mais problema, você não vai ter mais luta? Não, você vai ter, você vai continuar tendo. Mas já viu um crente cheio do Espírito Santo de Deus? Você já viu, você conhece alguém assim? Um crente firme na palavra, um crente que está sempre animado, está sempre buscando a Deus. Conversa com ele qualquer hora. Pergunta para ele se ele não tem problema. Você vai ver que talvez ele tenha até mais problema que você, mas ele tem ânimo de buscar Deus. Mas ele tem prazer de estar na casa do Senhor. Mas ele tem muita vontade de trazer outras pessoas para a casa do Senhor, porque ele desfruta da comunhão com Deus. Ele entende que isso é mais importante, vale a pena. Então espere no Senhor. Confia no Senhor. Saiba que Ele está vendo o que você está passando nessa noite. Ele conhece a sua vida, o seu coração. Ele conhece a sua necessidade. Ele conhece tudo que você passa. Cada lágrima, né? Tem um hino que fala: quem chora para Deus tem resposta, né? E é verdade, cada lágrima derramada tem um peso para Deus. Ele conhece o peso da sua lágrima.
Sabe, às vezes, irmãos, a gente vê um filme, uma novela, alguma coisa lá, e o ator se debulha em lágrimas por causa de uma coisa que nem aconteceu de verdade. Aquilo ali é a famosa lágrima de crocodilo, né? Então pode ser que dentro da sua casa você chore e alguém não dê valor naquela lágrima que está caindo. Mas a Bíblia diz que as suas lágrimas, elas são levadas até o trono de Deus, né? O Senhor conhece. Não despreze aquele que está do seu lado o tempo todo. Espera no Senhor. Ele está contigo e está vendo o que você está passando. Dê valor ao Senhor Jesus nessa noite. E tome a decisão de ser perseverante. Ser perseverante. Persevere na palavra de Deus. Mas está dando tudo errado, irmã Silvana. Se você sair da presença de Deus, que garantia você tem que tudo vai dar certo? Nenhuma. Nenhuma. E você sabe disso muito bem, porque senão você não estaria aqui, né? Então espere no Senhor. Confia no Senhor. E prove desse amor que está aqui hoje à sua disposição. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Que palavra da parte de Deus, né? Quem for abençoado aí pela palavra de Deus. Amém? Amém?